Estudar a história da psicologia nos traz reflexões profundas sobre a alma e como as pessoas a veem. Ajuda-nos a compreender as mudanças do conceito de eu ao longo do tempo, a partir de reflexões sobre questões contemporâneas. Também incentiva a formação do senso crítico e compromisso social com o exercer da profissão. Sobre os pré-socráticos, tinha Tales de Mileto, que começou a difundir a crença em elementos da natureza. Ele acreditava que a água era o principal elemento para a formação de tudo. Tinha Pitágoras, que acreditava no equilíbrio das coisas como uma alma imortal, que buscava um corpo mortal a fim de equilibrar-se. Tinha Heráclito, que acreditava que a única coisa constante no universo é a transformação, vendo o fogo como o principal elemento da criação. Tinha Parmênides, que era o oposto de Heráclitos. Ele acreditava na permanência das coisas. As coisas são o que são, ideia de essência. Tinha Anaxágoras, que acreditava na união dos elementos como princípio para a criação, e tinha Demócrito, que acreditava que tudo pode ser dividido até chegar em uma única partícula chamada átomo. Os principais filósofos clássicos foram Aristóteles, que dava mais relevância aos sentidos e sensações. Foi um precursor da ciência na filosofia, defendendo que somente o senso comum não bastava para o desenvolvimento da filosofia. Sócrates foi um filósofo pós-sofista que originou o antropocentrismo e incentivava a introspecção, levantando vários questionamentos até que as pessoas chegassem à conclusão de que a verdade é relativa. Protágoras foi um filósofo sofista que acreditava que o homem era a medida de todas as coisas. Platão, que acreditava que o conhecimento vem de si mesmo a partir do preceito da eternidade da alma que traz uma verdade divina. As coisas mudam, mas a essência delas permanece. Ele dividiu entre o mundo sensível, que é tudo aquilo que pode ser sentido pelos sentidos, que seria o corpo, e o mundo suprassensível, que depende de uma razão, um pensamento, que seria a alma. O mundo suprassensível e o sensível estão conectados. Já os filósofos medievais tiveram o desafio de conciliar os pensamentos filosóficos com a fé cristã, a partir de duas escolas filosóficas. A escola patrística, que recebe o nome assim pois foi desenvolvida pelos chamados pais da Igreja Católica, tinha como um dos representantes o Santo Agostinho, que tentava combater o paganismo e converter as pessoas ao cristianismo. A outra é a escola escolástica, baseada na releitura de Platão e Aristóteles, e um dos representantes é São Tomás de Aquino, que buscou diminuir ou eliminar os conflitos entre a fé e a razão. Ele também acreditava que o conhecimento dentro de si de nada serve se não for colocado em prática. Uma época de grande riqueza cultural. O ser humano passa de adorador passivo para representante ativo de si mesmo. O período também é marcado pelo surgimento de grandes escolas filosóficas. René Descartes acreditava que a única certeza é a dúvida. O reducionismo acreditava na existência de pequenos funcionamentos isolados que levam ao funcionamento completo das coisas. O determinismo acredita que todos os acontecimentos são consequências de acontecimentos passados. Empirismo, sendo John Locke seu principal pensador, acreditava que o conhecimento advém da prática, com suas sensações, sentimentos e percepções. O materialismo vê as coisas materiais como essenciais para a formação do ser humano. Já o associacionismo, visto como uma ruptura entre a filosofia e a psicologia, vê a experiência como fonte do conhecimento de formação de hábitos de comportamento.